Sejam muito bem-vindos ao GPESC Podcast, uma série de entrevistas em comemoração aos 20 anos do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal da PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Rodrigo Guiringueri de Azevedo e, juntamente com a Laura Girardi Hipólito, mestre em Ciências Sociais e doutora em Ciências Criminais pela PUC, iremos, ao longo dessa série de entrevistas, discutir com nossos entrevistados os principais desafios da segurança pública e da justiça penal no Brasil e no mundo. Vivemos uma realidade marcada por ameaças à ordem democrática, o crescimento do crime organizado e da violência difusa desafia a capacidade do Estado de garantir a segurança pública dentro dos marcos do Estado de Direito e dá margem ao surgimento de autocratas, que conquistam apoio popular com um discurso de endurecimento contra o crime, mas acabam por desorganizar os mecanismos institucionais de controle e administração de conflitos criminais. Os crimes cometidos por meio da internet, como estelionatos, desinformação e manipulação política, colocam em xeque a própria integridade dos processos democráticos. É nesse cenário que vamos debater com alguns dos principais especialistas do Brasil para nos ajudar a compreender os desafios atuais e as perspectivas futuras para a segurança pública e a justiça penal. Nossos entrevistados são referências acadêmicas e profissionais com grande experiência no campo da pesquisa e da gestão pública e parceiros desta caminhada de 20 anos do GPESC. Então, para iniciar essa série especial, né, de entrevistas, nós temos a honra de receber o professor Arthur Trindade Maranhão Costa, professor da Universidade de Brasília, que é uma das maiores referências no estudo das políticas de segurança pública no Brasil. O professor Arthur Trindade é doutor em Sociologia pela UNB, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, associado sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e membro do Comitê de Pesquisa em Sociologia da Violência da Sociedade Brasileira de Sociologia. Suas pesquisas se concentram em temas como governança da segurança pública, violência urbana, medo do crime e reformas institucionais no sistema de segurança e justiça penal. Vamos então à nossa conversa com o professor Arthur Trindade Maranhão Costa. Arthur, é uma grande satisfação para nós iniciarmos essa série de entrevistas contigo, que acompanha e colabora com o GPESC desde o seu início. Gostaríamos de começar te perguntando: como foi que direcionaste a tua trajetória de pesquisa para os temas relacionados com a sociologia da violência e da segurança pública? Sei que tiveste uma passagem pela Academia Militar de Agulhas Negras e depois seguiste a tua carreira nas ciências sociais. Essa passagem pelo Exército influenciou as tuas escolhas como pesquisador? E quais são as tuas principais referências teóricas? Ok, obrigado, Rodrigo. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o grupo de pesquisa da PUC pelos 20 anos. 20 anos é uma data super importante, né? Demonstra vitalidade, vigor institucional, e eu consigo acompanhar aqui de longe o trabalho de vocês, sempre muito, muito bom, de muita qualidade, enfim. Bom, e agradeço muito esse convite. Sim, essa minha formação original nas Agulhas Negras certamente impactou a minha maneira de olhar para o tema da segurança pública. Logo no meu mestrado, né, eu fiz estudos ainda naquele momento, 1996, sobre relações civis e militares. Então, ali no mestrado, eu ainda estudava a questão dos militares. No caso dessa minha dissertação de mestrado, ela tratava da relação entre os militares e os civis dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Eu estudava o lobby, né, dos militares na Assembleia Constituinte, né, os escritórios de assessorias parlamentares,
enfim, como esses escritórios das três Forças Armadas atuaram na Constituinte. Por acaso, do lado do escritório das Forças Armadas funcionava o escritório da Polícia Militar, que também atuava na Constituinte. Enfim, no doutorado, eu me dei conta do seguinte, que, a despeito da importância, naquele momento, década de 90, de estudar os militares das Forças Armadas, a grande questão mesmo para a consolidação da democracia no Brasil passava pelas polícias militares e pelas polícias civis. A grande questão da nossa democracia, uma delas, era o controle da atividade policial. Isso estou falando 1996, 97. Então, aí eu cheguei no tema da segurança pública e das polícias. Uma outra dimensão importante a mencionar sobre essa influência, né, da minha experiência como militar nas minhas pesquisas é a constatação de que as polícias militares, elas não são tão militares assim quanto as pessoas pensam, né? Olhando da ótica das suas armadas, o militarismo nas polícias militares é muito diferente do militarismo das suas armadas. Então, isso sempre me levou muito a pensar o que é essa militarização e essa desmilitarização. Eu acabei escrevendo, ao longo desses anos, 3 artigos sempre girando em torno desse tema, militarização e desmilitarização. Enfim, por último, sim, eu tenho, naquele momento dos estudos sobre relações civis e militares, e depois, num segundo momento, estudando a questão das polícias, a necessidade de reforma das polícias para adequá-las ao regime democrático, 2 autores me influenciaram muito, que não são 2 autores do campo da criminologia e mesmo do campo dos estudos sobre conflito e segurança pública. São 2 autores do campo de estudos sobre democracia. Eu estou falando do Alfred Stepan, fui aluno dele e ele me orientou no meu estágio de doutorado sanduíche em Nova York, e do professor Juan Lins. São 2 professores, ambos falecidos, são 2 professores que eram referências na época nos estudos sobre regimes políticos e regimes democráticos. Então, eles me influenciaram muito. Eu cheguei a trabalhar em pesquisas com eles, escrever artigos com eles, e eu lembro, num debate, que eu chamava a atenção de que, olha, o problema da democracia hoje no Brasil passa muito mais pela questão do aparato de segurança pública do que pela questão das Forças Armadas. Mas eu lembro, era 1997, 1998, né? De lá para cá, como estamos sabendo, os militares voltaram a ter um protagonismo importante na questão da democracia, né? Então, Arthur, seguindo nesse caminho, então, falando da tese e do impacto, né? A tua tese de doutorado, né, sobre a atuação da polícia em Nova York e no Rio de Janeiro, a gente sabe, é uma referência, né, para os estudos sobre polícia no Brasil. Então, eu queria saber qual é a tua interpretação sobre o funcionamento da polícia no Rio e no Brasil, e por que é tão difícil, né, controlar a violência abusiva das polícias em alguns estados. E para além disso, né, o que tu acha que mudou nas últimas 2 décadas? Tá certo. Bom, nessa tese de doutorado, eu estudei as reformas nas polícias de Nova York e do Rio de Janeiro, né, na direção de aumentar o controle civil sobre a atividade policial. O que eu verifiquei na tese, nos meus estudos, é a seguinte questão. A relação da polícia em relação ao controle social, o papel que a polícia exerce no controle social, ele é determinante para a gente pensar o uso da força, o abuso da força,
a qualidade da relação entre a polícia e a sociedade. Em sociedades onde a polícia desempenha um papel de guarda de fronteiras, onde a polícia se não a única, mas a principal instituição de Estado encarregada de exercer o controle sobre as populações, é muito difícil pensar em exercer o controle da atividade policial. E exercer o controle da atividade policial numa sociedade desse tipo implica em reduzir o grau de controle sobre a sociedade. Isso é sempre um problema. Então, o que eu verifiquei que nas sociedades onde as polícias paulatinamente passaram a se submeter mais e mais ao controle civil, são exatamente aquelas sociedades onde o modelo de controle social foi mudando, né? O advento da democracia, né, do regime democrático, ele é muito importante, né? Veja o caso dos Estados Unidos. Até a década de 60, 70, por causa da questão dos direitos civis, da questão racial nos Estados Unidos, as polícias exerciam um papel muito importante no controle das populações. Basicamente, as polícias trabalhavam como guardas de fronteira, né? Impedindo que pessoas não vistas como perigosas circulassem nas áreas a serem protegidas. Enfim, esse era o papel da polícia. No caso de Nova York, é interessante notar que, à medida que a polícia foi sendo submetida mais e mais e mais a mecanismos de controle, né, o papel da polícia no controle social diminuiu. E o papel, no caso dos Estados Unidos, o papel do judiciário e da justiça criminal aumentou. Então, não são dois fenômenos paralelos no caso americano. De um lado, a gente assistiu, a partir da década de 70 nos Estados Unidos, um aumento do controle da atividade policial, controle democrático sobre as polícias, e, de outro lado, um aumento do protagonismo da justiça criminal no controle social, no controle da criminalidade. Isso se reflete no aumento impressionante das taxas de encarceramento nos Estados Unidos. São dois fenômenos que acontecem interligados. Pensando no Brasil, há mudanças, sim, mudanças importantes, né? A democratização, né, impôs uma necessidade de maiores controles sobre as polícias. Mesmo que a gente aqui ainda reclame de que as polícias são muito violentas, a letalidade policial é muito alta, o que é verdade, houve mudanças muito importantes nesses últimos 40 anos. Por outro lado, à medida que as polícias foram, de alguma maneira, sendo submetidas a um maior controle, né, mais restrições ao uso da força, mais restrições às operações policiais, depois eu vou falar das exceções, né? À medida que isso foi acontecendo, também foi acontecendo um aumento, também no Brasil, do protagonismo da justiça criminal no controle da criminalidade. Da Constituição de 88 para cá, o que a gente assiste, primeiro foi uma melhor estruturação da justiça criminal do Brasil. Até então, a justiça criminal existente, com suas varas, tribunais, Ministério Público, etc., ela era muito pequena, aquela estrutura do judiciário era muito pequena. De 88 para cá, a estrutura do judiciário, no sentido de número de varas, de funcionários, de alcance, aumentou exponencialmente, né? E hoje, né, a justiça criminal ela exerce um papel muito importante no controle da população. Quando eu estou dizendo que a justiça exerce um papel importante no controle da população, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, obviamente eu não estou dizendo que esse é um papel democrático, igualitário, né, emancipador. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, no balanço
entre polícia e judiciário, né, de um lado, diminui a importância da polícia no controle das populações e, de outro lado, aumenta a importância do judiciário. De forma que eu poderia dizer que o papel da polícia no controle no controle social, no controle das populações, ele importa muito para saber a nossa capacidade de aumentar o controle sobre a atividade policial, criar mecanismos que evitem letalidade, etc. Bom, dito isso, vamos a algumas questões importantes. Mesmo com o crescimento do judiciário, né, mesmo com a expansão do encarceramento do judiciário, que a gente conhece muito bem, né, com todo o enviesamento racial que isso implica, de classe também, ainda assim, em alguns lugares, persistem altas taxas de letalidade policial, notadamente no Rio de Janeiro e na Bahia. Mas eu lembro que as taxas de letalidade policial no resto do país diminuíram, né? Não a níveis que nós sonhamos, mas diminuíram se a gente fizer uma retrospectiva de 20 anos para cá, né? E isso é fundamental. A questão do advento da democracia, né, ela impactou profundamente, né, o controle social. Eu costumava, no passado, usar a seguinte figura, né? O que é um controle social democrático? Um controle social de um regime não democrático, num regime autoritário, não é difícil de identificar, né? Mas o que é um controle social num regime democrático? Ele é melhor, ele é mais justo do que o controle social em regimes totalitários, autoritários? Eu diria, não necessariamente. O que difere o controle social em regimes democráticos é a necessidade de submeter as instituições ao Estado de Direito, ao devido processo legal. Agora, se o controle social em regimes democráticos, se ele é mais justo, mais igualitário, mais emancipador, eu sempre tenho muitas dúvidas, né? Eu sou bastante cético com relação a isso. Não sei se eu consegui explicar. Com certeza, Arthur. E continuando, né, nessa toada, a gente queria destacar também que a tua trajetória, ela combina a tua experiência acadêmica com a atuação na gestão pública. E isso diz respeito especialmente à tua passagem como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, em 2015, no governo do Rodrigo Hollenberg, do PSB. A gente queria saber o que essa experiência te trouxe de conhecimento sobre os meandros da gestão da segurança pública e também, se com base nessa tua experiência, qual seria a tua visão sobre o sentido da distinção entre esquerda e direita na segurança pública? Essa é uma questão super interessante que sempre me perguntam. Bom, primeiro eu queria começar dizendo que é um péssimo emprego, né? Secretário de Segurança Pública não é um bom emprego, não vale o salário, né? Dentre os membros de um governo, em qualquer estado, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, DF, de longe, né, a secretaria mais difícil, mais tensa, né? São problemas que começam às 8 horas, quando começa o expediente, e só acaba à meia-noite. São vários abacaxis por dia. Dito isso, essa experiência que eu tive na gestão, que foi muito rica, ela me permitiu ver algumas questões. Uma delas tem que ficar muito claro em todos os estados brasileiros a distinção entre polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, perícia e secretaria de segurança pública e ainda administração penitenciária. São diferentes instituições
com diferentes interesses que lutam, né, entre si para impor as suas agendas. Não existe essa coisa de a estrutura de segurança pública do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Não, institucionalmente são diferentes instituições lutando para a sua agenda, né? Cada estado tem uma configuração política específica, configuração de poderes entre Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Perícia, Administração Penitenciária, né? Essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa importante é claro que tem as lutas internas por poder. Normalmente, essas lutas internas por poder, elas não passam pela discussão, pela disputa de qual seria a melhor estratégia, a melhor política pública de segurança. Normalmente, em todos os estados. Porque depois que eu saí da secretaria, eu passei a olhar isso mais atentamente e conversar com os secretários, tal, por causa da minha curiosidade de saber como é que acontece em cada um desses estados. Então, normalmente, as disputas políticas, elas não passam por uma disputa, eu diria, ideológica entre qual é a melhor estratégia para combater o crime. Elas passam, normalmente, por uma disputa por espaços de poder, por espaços de nomeação de oficiais, de delegados, enfim, né, de circulação de poder. O debate sobre a política pública, qual deveria ser, é um debate secundário. Uma outra coisa, é muito difícil mesmo, né, você elaborar uma política pública de segurança, de um lado, e implementá-la, de outro. Nesse ponto, não é tão diferente de uma política pública de saúde, de educação, etc. Mas na área de segurança tem peculiaridades. Qual delas? E essa é uma que me interessa muito. É que na área de segurança pública, nós ainda não estamos acostumados, nós, eu digo o país, né? Não estamos acostumados a pensar as políticas de segurança pública como políticas públicas. Coisa que o pessoal na área de educação, de meio ambiente, de saúde, já se percebe como atores de uma política pública. Na área de segurança, é muito incipiente a ideia de uma política pública de segurança, que implica em indicadores, em metas, em processos de monitoramento, etc. Né? Dessa experiência, também me ficou claro para mim uma coisa, né? Da necessidade de reformar as instituições e, principalmente, a necessidade de empoderar as secretarias estaduais de segurança pública. Porque, se a gente fala de uma política de segurança pública, só cabe às secretarias estaduais elaborar e implantar essas políticas. É quase que impossível uma política pública de segurança ser pensada e implantada exclusivamente pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil. Quando isso acontece, aliás, é exatamente quando dá errado, né? Então, é necessário empoderar as secretarias. E esse é um grande tema. Via de regra, nos estados, as secretarias são desempoderadas, em vários sentidos. Do ponto de vista do seu status legal, na maior parte dos estados, as secretarias têm o mesmo status, os secretários têm o mesmo status dos comandantes de polícia, né? Então, ele é um primus inter pares, não é um primo acima dos pares, é um primo inter pares. Em alguns lugares, as secretarias são muito mal equipadas, têm um efetivo baixo e, principalmente, muito pouco qualificado, né? São poucas as secretarias, né, que têm uma capacidade técnica, por exemplo, de produzir dados e analisar esses dados. São poucas as secretarias que têm essa capacidade. A boa notícia é que eram muito poucas no passado e agora são poucas, né? Talvez umas 10 secretarias no Brasil tenham essa capacidade. Também são muito poucas as secretarias que têm capacidade para fazer a gestão dos recursos, a gestão orçamentária. Hoje, por exemplo, um dos grandes problemas de hoje
é a execução dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, né? E um dos principais gargalos do Fundo Nacional de Segurança Pública é exatamente a execução dos recursos por parte das secretarias estaduais. As secretarias estaduais não conseguem executar os recursos que recebem do governo federal. Então, isso para mim ficou muito claro nessa experiência de governo, né? Enfim, e também ficou claro a importância que a área de segurança pública tem em todos os governos. Algo que a gente de fora não consegue identificar, mas é uma curiosidade. Via de regra, os governos estaduais, né, eles demandam, né, eles necessitam de pessoas, de gestores especializados, enfim, capacitados para ocupar uma série de cargos e funções no governo estadual. Diferente do governo federal, onde existem carreiras bem estruturadas, né, para ocupar esses cargos, via de regra, os governos estaduais não têm tantas carreiras bem estruturadas. Então, quem vai acabar exercendo, ocupando os cargos no governo estadual são os policiais, né? Aí vocês vão assistir, vocês podem ver em qualquer estado brasileiro, é muito frequente. É um coronel que é o diretor, enfim, na área do metrô, é o diretor, é o secretário de turismo, é o gestor de uma área especializada, porque, sim, a polícia, né, tanto militar, civil quanto bombeiro, menos, ela exerce, né, esse poder de ocupar os espaços dentro dos governos estaduais. Isso, para finalizar, então o poder das polícias, para o bem e para o mal, porque também tem policiais muito competentes, o poder das polícias para o bem e para o mal é muito maior do que a gente imagina, né? As polícias, literalmente, estruturam os governos estaduais. Bom, e sobre a diferença entre direita e esquerda? De um lado, sim, há diferenças, né? Eu diria, há diferenças principiológicas, né? Governos de esquerda, a princípio, têm muita dificuldade com alguns temas, né? Prisões, né? Combate ao crime, eles têm muita dificuldade com esses temas. São poucos os governos de esquerda que conseguiram implantar políticas públicas de segurança que efetivamente funcionaram, né, no sentido de aumentar a segurança da população, diminuir taxas de homicídios, taxas de roubos de rua, etc., né? São poucos, mas existem. E, curiosamente, ou não tão curiosamente assim, nos estados onde foram elaboradas, formuladas políticas públicas de segurança, e que essas políticas tiveram sucesso, foram estados, na maior parte deles, governados por partidos de esquerda. E, afinal de contas, assim, se o discurso de direita, que é um discurso fácil, de endurecimento penal, de gatilho, né, de mano dura, se por um lado esse discurso normalmente vinculado à direita é um discurso fácil, por outro lado, a única saída da esquerda é pensar a segurança pública a partir da chave da política pública, né? Eu acho que essa é a única saída. E, por último, ainda falando dessa dicotomia entre direita e esquerda e dessa dificuldade histórica da esquerda de lidar com o tema, né? Eu volto. Ela tem essa dificuldade histórica na medida que ela não incorpora o debate sobre política pública, né? Quando o debate é sobre política pública, aí fica mais fácil, né? Mas tem uma questão, uma dimensão onde o debate entre esquerda e direita poderia melhorar, principalmente por parte da esquerda, que é a questão dos policiais, né? Das suas condições de trabalho, da sua saúde mental, né? Enfim.
E aí eu acho que é algo que os governos de esquerda poderiam sim fazer diferença, né? Eles poderiam cuidar melhor dos policiais. E aí certamente haveria um ganho para as polícias, né? Eles poderiam cuidar melhor da saúde mental dos policiais, eles poderiam cuidar melhor da previdência dos policiais, fazendo uma previdência mais equilibrada, né? Porque a gente sabe que, a despeito dos gastos altos em segurança pública, né, os policiais da ponta, os praças, os agentes, eles ganham mal, na maior parte dos estados, né? Não, os coronéis, os delegados, esses ganham bem em alguns estados, mas a ponta ganha mal. Então, deveria ser uma pauta prioritária para os governos de esquerda cuidar dos policiais. Mas eu volto, a esquerda tem muita dificuldade com isso. Ela tem dificuldade de falar de prisões, e prisões são importantes. Prisão de homicidas é uma das principais estratégias para reduzir o número de homicídios, né? Então, precisamos prender homicidas, né? Claro, a gente não precisa prender crimes de menor potencial ofensivo, a gente não precisa prender tanta gente pelo crime de tráfico de drogas, claro que não, mas a gente precisa prender, né? Também a segurança pública precisa dar, às vezes, uma resposta muito mais forte com relação ao crime organizado, né? Aos grupos que controlam territórios, ela precisa dar uma resposta mais forte. E a segurança pública também precisa cuidar melhor dos policiais. Então, nesse sentido, eu diria que há diferença. Melhor, eu diria que é possível ter um discurso diferente entre direita e esquerda. Mas o que a gente vê na prática é que, em muitos dos estados governados pela esquerda, não há diferença nenhuma no discurso, né? A política de segurança pública, na verdade, não é uma política pública, é uma política baseada no uso da força sem muito planejamento, sem dados, sem evidências. A forma de lidar com os policiais, com o profissional de segurança pública, em muitos estados governados pela esquerda, não é diferente da forma como a direita administra a segurança pública, no caso dos policiais, quase que numa chave clientelista, de conceder alguns benefícios, mas não cuidar para a emancipação desses policiais, das suas condições de trabalho. Arthur, pegando toda a tua fala, né, mais à frente a gente vai conversar um pouco justamente sobre como é difícil o diálogo ser realizado, né, quando se trata da questão das polícias, mas isso a gente vai mais à frente. E só um comentário da tua fala também sobre a questão da saúde mental dos agentes de segurança, das polícias. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, o último anuário, acredito, de segurança pública, publicou que mais policiais morreram por suicídio do que em confronto. Então, é uma questão, com certeza, chave. Mas, levando em conta tudo o que tu expôs e toda a fala, a gente vê que ela leva muito aos teus estudos atuais. Por exemplo, a tua tese de doutorado sobre a atuação da Polícia de Nova York e no Rio de Janeiro mostra muito que esse estudo já foi realizado, né? Só que, recentemente, a gente percebe que teve uma mudança, claro, né, de 1997 para cá, no campo que tu tem abordado, né, e nas tuas pesquisas, e tu tem estudado mais a governança da segurança pública, que era justamente o que a gente estava falando, e as reformas institucionais que são necessárias para, de fato, melhorar a eficiência das forças policiais, né? E, ao mesmo tempo, a tua formação, Arthur, combina sociologia e ciência política. Qual hoje é a tua agenda de pesquisa? Hoje eu tenho duas agendas de pesquisa. Eu estudo governança da segurança pública, como você disse, e estudo medo do crime. Eu vou falar sobre governança da segurança pública, que eu acho que depois a gente vai acabar falando sobre o medo do crime, tá? Sobre governança da segurança pública. Bom, eu volto. Quando a gente fala em governança da segurança pública, está implícita a ideia que a gente está falando de política pública, não é? Então, a gente está falando de política pública. E estamos falando das condições, né,
para a implementação dessas políticas públicas, né? Ela tem que ser formulada, tem que ter números, indicadores, etc., mas ela tem que ser implementada. O debate sobre governança da segurança pública, eu diria, é o estado da arte hoje da discussão sobre segurança no mundo, né? Todos já sabem, né? Todos nós já sabemos, que segurança pública, qualquer que seja a política de segurança pública, seja para o combate ao feminicídio, para lidar com a questão dos roubos de rua, para lidar com a questão do crime cibernético, do crime organizado, que qualquer que seja, né, o objetivo de uma política de segurança, é, é, qualquer que seja essa política, ela vai acabar envolvendo uma série de atores, além das polícias militares, das polícias civis, do Ministério Público, mas às vezes também atores do setor privado, né? Empresas privadas de segurança, empresas de telefonia, parcerias com órgãos, com outras secretarias de governo, Secretaria de Educação, às vezes Secretaria de Saúde, enfim. Isso implica em ter que coordenar, né, para uma política pública dessas acontecer com razoável sucesso, né? É necessário coordenar as ações desses inúmeros atores que devem participar dessas políticas. E aí a gente tem um grande problema, né? A nossa capacidade de coordenação das ações dos vários atores no campo da segurança pública é muito baixa. E aí eu volto ao papel das secretarias de segurança pública. Essa coordenação cabe à Secretaria de Segurança Pública. E para essa coordenação exercer, é necessário uma série de coisas. É necessário que a Secretaria de Segurança Pública tenha dados, indicadores para monitorar, tenha instâncias deliberativas, tenha mecanismos de indução de ações, etc. Então, eu estou convencido de que, quando a gente está falando de política pública de segurança, o grande tema é governança dessas políticas. Basicamente, é isso que está na pauta de hoje, quando a gente está discutindo a PEC do SUSP, né? O SUSP é uma estrutura para aumentar a governança na área de segurança pública, né? Enfim, né? Então, essa é uma agenda de pesquisa que eu tenho. A outra é sobre o medo do crime, e as duas agendas, governança de segurança pública e medo do crime, são agendas ainda muito pouco debatidas no Brasil, né? Há trabalhos, há grupos importantes fazendo, há autores e autoras, principalmente autoras, fazendo trabalhos super importantes, mas ainda é uma área incipiente, né? A gente ainda não se debruçou o suficiente no debate e na análise das condições de governança, e não nos debruçamos no debate sobre as causas e consequências do medo do crime. Arthur, e pegando o gancho com essa questão do medo do crime, a gente sabe que tem duas dimensões, né? Uma dimensão objetiva, que é o risco criminal, a possibilidade da pessoa ser vítima de um crime, e tem a dimensão subjetiva, que é a percepção que o indivíduo tem sobre a questão da violência e da criminalidade, né? Em relação a isso, tem havido variações no Brasil ao longo do tempo, mas ultimamente o tema da segurança pública ele tem aparecido nas pesquisas como a maior preocupação dos brasileiros e aquela que faz com que eles tenham uma visão mais crítica em relação a governos, tanto o governo federal quanto governos estaduais. Diante disso, né, como é que se conecta essa dimensão objetiva e subjetiva? E, além disso, como é possível conter a tendência de crescimento do populismo punitivo na medida que ele explora justamente essa percepção social a respeito do crime e da violência? Bom, o medo do crime, como a gente sabe, ele não está necessariamente relacionado, automaticamente relacionado com as taxas de criminalidade, né? Lugares com baixas taxas de criminalidade eventualmente podem apresentar um alto índice de medo,
do crime, um alto índice de percepção de risco de crime, né? E o inverso também, né? Também existem lugares com taxas altas de criminalidade onde a população não se sente com tanto medo assim. Então, são fenômenos distintos. O medo do crime, ele tem consequências. Ele tem consequências na área da saúde, né? Ele gera estresse, ele gera ansiedade. Para vocês terem uma ideia, em alguns estados, eu penso no Rio de Janeiro e penso na Bahia, a principal causa de evasão escolar são doenças relacionadas à ansiedade e ao pânico, né? Então, ele tem consequências na saúde. O medo tem consequências sociais, né? Ele esvazia os espaços públicos. Ele diminui, entre aspas, o tamanho da cidade para as pessoas, principalmente para as mulheres. As cidades, para as mulheres, são cidades menores, porque a elas acaba sendo vetado o uso de determinadas áreas, o trânsito por determinados lugares, o uso de determinados modais de transporte, etc. Então, ele tem uma consequência social enorme. O medo do crime tem uma consequência econômica muito grande. Ele deprecia valores imobiliários de bairros, ele aumenta os gastos com segurança, com proteção. Ele afeta, por exemplo, toda a indústria do entretenimento, né? E, finalmente, Rodrigo, e esse é o ponto que você quis falar, o medo do crime é o combustível da política do ódio, né? Todo o populismo penal ele gira em torno da ideia de medo, né? Agora, veja que curioso, voltando àquele debate entre esquerda e direita, né? O medo do crime no Brasil, ele sempre foi um tema invisibilizado. Por parte da direita, medo do crime não fazia sentido ser debatido, uma vez que as pessoas, né, muitas pessoas acreditam que o medo do crime existe por causa do crime. Então, reduzindo a taxa de criminalidade, resolveu o problema do medo. Por parte da esquerda, há também um preconceito com relação ao medo do crime. Alguns segmentos de esquerda, algumas lideranças de esquerda, continuam achando que o medo do crime é coisa dos bairros de gente rica, que tem medo, né, do pessoal pobre, dos moradores de rua. Não é isso. As pesquisas que a gente tem mostram que a população mais afetada pelo medo do crime é a população pobre. E ela é afetada pelo medo do crime não por uma questão desconectada da realidade. Ela é afetada porque essa população pobre é a que sofre o maior número de assaltos. Alguns eventos causam muito medo. Eu vou falar de um deles só, mas tem outros. O roubo de rua é o evento que causa mais medo na sociedade, né? E hoje, o roubo de rua está concentrado principalmente no roubo de aparelhos celulares, né? O IBGE lançou uma pesquisa em 2023, uma PNAD contínua, com um suplemento de pesquisa de vitimização. Nessa PNAD contínua, o IBGE mostra que 10%, 9,5% da população brasileira acima de 16 anos já teve o seu celular roubado. 9%. Se a gente multiplicar esse 9% por 4,5%, né, que é o número das famílias, a gente vai chegar à conclusão que metade das famílias brasileiras tiveram um membro, um pai, uma mãe, um filho e uma filha, que já tiveram o celular roubado. O prejuízo de alguém ter o celular roubado é, em média, de R$ 1.500. E sabendo que a população mais afetada por isso é a classe B, R$ 1.500 é muito dinheiro. Mas o problema não é só o prejuízo. O problema também é o que vem por trás do roubo de celular, que são as fraudes eletrônicas, as clonagens, enfim. Então, a população, no geral, né, ela se ressente muito desses episódios, desses roubos, e ela sente muito medo.
E aí tem a grande questão é que os governos, né, não tratam do medo. Outros países têm políticas voltadas para o medo. Normalmente, elas vêm com o nome de qualidade de vida. Né? Em Vancouver tem uma política de qualidade de vida, na Suécia, em Estocolmo, tem uma política de qualidade de vida. Via de regra, políticas essas que focam no sistema de transporte. Né? Tornar o sistema de transporte mais seguro. Então, Rodrigo, voltando à questão do populismo penal, eu acho uma questão importante a dizer para vocês aqui, aproveitando esse espaço, é o seguinte: hoje, todos nós estamos vendo, as pesquisas de opinião apontam que, para o eleitor brasileiro, segurança pública é um dos principais problemas. Atualmente, parece que é o primeiro problema, está sempre entre os 2, 3 principais problemas. É fato. É fato também que no Brasil a gente está assistindo, né, um aumento do poder da criminalidade organizada, principalmente das grandes facções, né? Comando Vermelho, PCC, e dessas facções e grupos, né, estaduais, de alcance estadual, né? Bala na cara, comboio do cão, né, e etc. Então, esse é um problema. Mas eu arrisco dizer para vocês que o que incomoda mesmo o trabalhador, a trabalhadora do Brasil, é o medo de pegar o ônibus. É o medo de ser assaltado no ponto de ônibus. A mulher é o medo de ser assaltada e o risco desse assalto, né, evoluir para uma violência sexual. O que incomoda mesmo essa população são esses pequenos delitos. E esses pequenos delitos não têm conexão tão automática, tão fácil assim, com o crime organizado. O crime organizado é um grande problema do Brasil, mas eu diria que o crime organizado é um problema para o Estado brasileiro. É o risco da cooptação das instituições brasileiras, judiciário, legislativo, Ministério Público, pelo crime organizado. Isso é um risco enorme. Eu não estou diminuindo, é um risco muito grande. Mas o outro problema são esses pequenos roubos, esses pequenos assaltos. E a população está ali, a mercê, né? Com medo de pegar ônibus para ir para o trabalho, com medo de pegar ônibus para voltar do trabalho, com medo de deixar os filhos irem para a escola, porque vão ser assaltados, podem sofrer uma violência sexual, etc. E a gente não tem políticas voltadas para isso. Ainda sobre o medo, e o principal ator, né, que pode responsável por políticas sobre o medo hoje é o município, né? Porque o medo está concentrado no sistema de transporte, né? Na mobilidade urbana que acontecem as coisas, as pessoas deixam de sair de casa por causa desse medo. E o sistema de transporte, não estou falando só das linhas de ônibus, estou falando dos pontos de ônibus, estou falando do calçamento, da iluminação, etc. Isso é um tema do prefeito, né? E a gente bem sabe que se tem um ente que ainda, né, não está bem estruturado na área de segurança pública, a legislação ainda não é muito clara, é sobre o município, né? A participação do município na segurança pública. Então, com toda essa situação, a população está com medo, ela vota em quem promete que vai resolver o problema, mas a grande questão é qual o problema que ela quer que resolva. E eu acho que aí a gente está fazendo uma leitura errada, né? Ela quer que a população quer que resolva o problema do roubo no ponto de ônibus, né? A questão do crime organizado é super importante, mas não vai melhorar a vida. Há um total descolamento das autoridades policiais sobre o tema, né? O tema dos roubos de rua, né, é um tema menor, assim, é um tema, né? As autoridades de segurança pública, né, de maneira cínica ou ingênua, aí a gente pode discutir, elas estão muito mais preocupadas, né, em combater, em fazer incursões em bairros de periferia,
no litoral, na Baixada Santista atualmente, vai, né? E parece que isso vai resolver o problema, né? E o celular, né? Daquela trabalhadora, né? Que sai de casa de manhã cedo e vai trabalhar no serviço de limpeza, vai trabalhar no comércio, né? Que é o que está importando, esse problema é invisível, né? É invisível. É. Eu acho, né, tenho bons motivos para dizer, as pesquisas de vitimização que eu faço mostram que é isso que a população tá pedindo. É. Arthur, para dar continuidade, então, vou te fazer a nossa última pergunta desse podcast, que novamente te agradecemos, porque é o primeiro dessa série, que vai ter vários entrevistados, mas saindo um pouco agora da questão da governança, do medo e das políticas públicas, do que a gente tem falado, né? A gente sabe que o campo acadêmico também, né, tem contribuído para adensar esse debate, né, público sobre violência, segurança pública e justiça penal. Isso com pesquisas muito importantes que são realizadas no âmbito das ciências sociais e também com uma presença muito relevante do debate público, através, por exemplo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que conhecemos e sabemos a importância da produção dos dados, né, para podermos trabalhar a questão da violência. Só que a pergunta agora, ou né, a colocação é: esse campo ele também é marcado por discursos que, de certa forma, estão vinculados a uma perspectiva refratária de qualquer tipo de diálogo com policiais ou operadores da justiça, seja isso por conta, né, de uma abordagem marxista ou de uma influência da crítica Foucaultiana. Como tu vê essa disputa dentro do campo? Sim, é, é, tem dois caminhos, os dois são importantes. De um lado, não há dúvida que a sociedade civil precisa se organizar, né, e ser combativa, né, exigir, né, denunciar, né, da maneira a mais forte possível. Para uma sociedade civil ser combativa, fazer isso, faz sentido, ou dizendo de outra forma, né, não é um problema em si, né, esses grupos serem refratários às polícias, às políticas, enfim, né? Se a ideia é a combatividade, o que é muito importante, faz sentido. Mas, por outro lado, não adianta só exigir mudanças. Não adianta só ir para o jornal e denunciar, mostrar números, dizer que o número de mortos aumentou. Não adianta só. Isso é muito importante. Mas é preciso mais. É preciso também sugerir caminhos, apontar direções. E para apontar direções, voltando ao tema política pública. Se você quer falar de política pública, não dá para falar de política pública de segurança sem pensar em colaborar, em articular, né, com os profissionais de segurança pública. Não Com dá para fazer certeza. política pública de fora para dentro. Então, esse outro lado, aí sim é um grande problema. Deixa eu contar para vocês, voltando àquela questão da minha passagem como secretário de segurança, logo que eu assumi, bom, eu fui o primeiro e até hoje o único secretário de segurança que era um sociólogo, né? Assim, né? Quando de vez em quando aparecem uns estudos, aí tem sempre lá um número, uma coluninha, um secretário foi sociólogo, fui eu, né? O único. E aquilo causava uma enorme curiosidade na mídia local aqui do DF, na mídia nacional, e até na mídia internacional. O pessoal ficava muito curioso, né? Para um sociólogo, tal, o que esse cara vai fazer? Esse cara é maluco? Ele, né? Enfim. E eu dizia o seguinte, Laura, vocês estão muito preocupados comigo, mas o que interessa mesmo é a equipe que está trabalhando aqui na secretaria. Aí eu volto, é o campo, né? A minha função como secretário era basicamente fazer articulação política, né? Mas o importante é que quando eu assumi a secretaria, eu trouxe para a secretaria várias pessoas, vários profissionais e várias profissionais, né, com experiência em gestão de segurança pública, sociólogos, economistas, cientistas políticos, antropólogos, que foram trabalhar lá na secretaria e foram elaborar políticas, né? Então, o meu papel era principalmente o papel de abrir portas e permitir que essa turma entrasse e passasse a funcionar.
Num primeiro momento, houve um estranhamento, né? Claro, os coronéis, os delegados estranhavam, né? Está sentado numa mesa de discussão, enfim, de elaboração de um projeto, um coronel com quase 30 anos de serviço para aposentar, um delegado, sentar lá e do outro lado tem uma antropóloga, né? Uma antropóloga. Tem um rapaz lá que é um cientista político, tem um menino lá que é um economista com formação muito sólida na área de dados, né? Então, no começo, isso causou um estranhamento enorme. Mas à medida que esse pessoal começava a conversar e elaborar questões, eu achei tão curioso que, com o passar do tempo, os policiais passaram a respeitar muito esses profissionais. A ponto de que, quando eu saí da Secretaria de Segurança Pública, eu tinha muito medo, eu vou sair, todo mundo vai embora. Quase todos ficaram. E ficaram, e mudou o governo e continuaram, né? Porque o pessoal entendeu, né? Cara, eles podem fazer alguma coisa. Então, ó, essa é uma situação do nosso campo. De um lado, você tem aqueles grupos, né, da sociedade civil, do nosso campo, que é refratário ao diálogo com as polícias. Eu entendo, né? De duas, ou você quer ser amigo da polícia ou você quer partir para cima, né? Não é tão simples assim, né? E é necessário esse combate, é necessário. Mas não basta só denunciar. Tem que apontar soluções, tem que sugerir algumas coisas. E para sugerir, aí tem que vestir, né, um outro chapéu, né? Com certeza. No nosso caso, para finalizar, Laura, no nosso caso, aí sim eu acho um problema. Então, o problema é que há um olhar dentro do nosso campo meio que de preconceito, né? Um olhar negativo a respeito daqueles profissionais da área de segurança, né? Daqueles profissionais que pesquisam segurança, sociólogos, antropólogos, economistas, enfim, né? Esses, eles recebem um certo preconceito, um olhar preconceituoso por parte dos seus colegas, como se fossem uma quinta coluna, né? Os entreguistas, né? Sem eles, a política não vai mudar, né? Claro, sem os outros combativos, muito menos, mas precisa dos dois. Muito bem, estamos nos encaminhando para o final desse nosso primeiro GPESC podcast. E antes de finalizar, eu gostaria de divulgar também algumas das principais obras publicadas pelo professor Arthur Trindade Maranhão Costa, que tem umas centenas de artigos publicados, mas tem alguns livros. Entre eles estão Entre a Lei e a Ordem, Violência e Reforma nas Polícias, que é a tese de doutorado, que foi publicada pela Fundação Getúlio Vargas no ano de 2004, o livro A Segurança Pública no Distrito Federal, Práticas Institucionais e Dilemas Culturais, que foi organizado pelo Arthur, juntamente com a professora Lourdes Bandeira. O livro Condutas Policiais e Códigos de Deontologia, o controle da atividade policial no Brasil e no Canadá, que foi publicado em coautoria pelo Arthur com a saudosa professora Maria Estela Grossi Porto. Um livro publicado em coautoria com o Bruno Amaral Machado e a Cristina Zakzewski, A Investigação e a Persecução Penal da Corrupção e dos Delitos Econômicos, e os dois mais recentes, que são exclusivamente de autoria do Arthur, A Violência na Área Metropolitana de Brasília, pela editora da UNB, em 2019, e Segurança Pública, Redes e Governança, publicado também pela editora da UNB em 2023. São livros que refletem, de alguma forma, muito do que foi colocado aqui no podcast, nas respostas que o Arthur nos apresentou. Com isso, eu gostaria, então, de agradecer ao professor por essa conversa bastante esclarecedora e a você, ouvinte, por nos acompanhar neste primeiro episódio do GPESC Podcast. Não esqueça de seguir o podcast e compartilhar com teus colegas e amigos interessados no tema. E até a próxima edição do GPESC Podcast.